Maranata, o Senhor vem. Amém. Feche os seus olhos. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade de estar aqui na sua santa casa de oração para compartilhar a tua palavra com os nossos amados irmãos que estão presentes aqui na casa de Deus e aqueles que estarão nos assistindo pelas redes sociais também. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Amém? Amém. Mas eu gosto muito desse hino que tocou agora, né? Vim para adorar-te, né? E hoje nós vamos falar de adoração, tá? A palavra de Deus fala, né? Como nós devemos adorar a Deus? Como? Através das nossas orações, através do estudo da palavra de Deus, através da gente falar do amor de Deus às outras pessoas, e através também de como nós nos portamos diante das pessoas que conhecem e sabem que nós somos cristãos. Então nós temos que dar um bom testemunho, e você dando um bom testemunho, isso também é adorar a Deus. Como diz lá o anjo de Apocalipse, né? Acho que é Apocalipse 14:7, como adorar aquele que fez o céu, né? A terra, o mar e a fonte das águas. Então hoje, meus queridos, nós vamos ver aqui, os verdadeiros adoradores são aqueles adoradores que adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas também existem os falsos adoradores, que adoram a bestas e os demais falsos profetas que estão espalhados por esse mundo afora. Tá? Então, como eu disse, a gente tem que honrar a Deus também com o nosso corpo, certo? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Abram as Bíblias de vocês em 1 Coríntios, capítulo 6, e vamos ler juntamente comigo o verso 19 e 20. Para você que está aí nas redes sociais nos assistindo, que Deus derrame as bênçãos do céu sobre a sua vida. Você acompanha comigo aí no seu smartphone, no seu tablet, tá? E na sua Bíblia, ok? Todos acharam? Então acompanhem comigo. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. O verso 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo, não sabeis, né? Que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, isso também, quando nós glorificamos a Deus, nós estamos adorando a Deus, tá? Então, vamos fazer isso, meus irmãos. Não é só aqui dentro da igreja, vir bonitinho, de terno e gravata, igual eu estou aqui agora. Não. Lá fora também, as nossas vestes têm que ser vestes adequadas, tanto para homens como para mulheres. Porque diz aqui, ó, porque você e eu fomos comprados por bom preço, e glorificai a Deus no vosso corpo. Certo? Como que nós fomos comprados? No sangue. Sangue de Jesus. Ele morreu lá na cruz, derramou o seu sangue por mim e por você, e por todos. Uma pena é que nem todos aceitam esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Bom, agora nós vamos falar, meus queridos, sobre as características dos verdadeiros adoradores. Antes, porém, eu me esqueci de falar o título do sermão. O título do sermão é Adoração a Deus e o Grande Conflito Final. Nós estamos vivendo já nessa época do grande conflito final? Sim. Estamos ou não? Sim. As profecias não mentem. As profecias não é 99,9%. As profecias são 100%, ok? Então eu pediria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no capítulo de São João,
capítulo 4, verso 23 e verso 24. São João, capítulo 23, perdão, meus irmãos, capítulo 4, verso 23 e 24. Assim que todos acharem, a gente lê. Amém? Amém. Então acompanhe comigo. Então João capítulo 4, verso 23 e 24. Começamos então no verso 23, que diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que os pais procuram para os seus adoradores. Agora veja bem, meus irmãos, o verso 24: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Certo? Então a palavra de Deus, ela é muito eficaz, como uma espada de dois gumes que penetra juntas e medulas. Já ouviram falar isso? Já leram isso na Bíblia? Então, está aqui, a nossa espada, a palavra de Deus. Meus irmãos, vejam bem. Será que é só aqui neste mundo, será que é só aqui no planeta Terra que vamos adorar a Deus? Ou lá na Canaã Celestial a gente vai adorar a Deus também? O que vocês acham? Na Canaã Celestial nós vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus, certo? Mas tem muita gente que às vezes fala que não, sobre o verso que eu vou ler agora, certo? Esse verso que eu vou ler agora, que vocês vão acompanhar comigo, já abram as Bíblias de vocês, em Isaías 63, 23. Certo? Exatamente. Na Nova Jerusalém, que mana leite e mel, também vamos adorar a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse culto de hoje não é específico sobre mandamentos, mas um dos mandamentos fala em adorar. Certo? E a adoração é aonde? O verso do capítulo é? Isaías 63, verso 23. Não tem esse verso. É 66. Verso? 66. Eu acho que eu copiei errado, é o verso 64, né? Capítulo 64? Não, capítulo 63. Espera lá. Tem 23. Não, tudo bem, meus queridos, vocês que estão nos assistindo aí, nos perdoa que a gente copiou errado aqui, mas a gente já acha. 6623. É 6623, então eu estou falando certo. Isaías 6623? 64, então, né? 6623. É 6623 mesmo, meus irmãos, é sobre isso que eu quero ler, tá? Perdão, meus irmãos, que houve aqui uma certa, como se diz assim? Um equívoco. Um equívoco. Houve aqui um certo equívoco. Para você que está me assistindo aí, por favor, procure aí Isaías 63, 66. 6623. Vamos lá, 6623. O pregador aqui está com probleminha de visão, mesmo usando óculos, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar, ok? Então a gente lê assim: será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne ao quê? Adorar perante mim, diz o Senhor. Então, na nova Canaã Celestial, na terra que manda leite e mel, nós também vamos adorar a Deus, correto? Eu peguei esse verso aqui, um verso muito polêmico, que falou aqui sobre o sábado, mas é adoração. Como o sermão é sobre adoração, esse é um dos versos que fala que a gente vai adorar a Deus também lá na Canaã Celestial, e vamos continuar guardando o sábado. Quem é guardador do sábado aqui, vai guardar lá também, certo? Você vejam que está o verbo, e será. E será. Está no futuro. Está no futuro. E será, certo? Agora veja bem, Deus
tem ovelhas, em outros aprisco, correto? E cada um vai ser julgado de acordo com o seu conhecimento. Não estou aqui falando que só os adventistas vão ser salvos. A salvação é para todas. A Bíblia é o nosso manual de instrução, ok? Então quem fizer a vontade do Pai que estás nos céus vai herdar a vida eterna. É muito importante isso. Mas vamos agora, meus irmãos, para Apocalipse capítulo 14. Veja bem, capítulo 14, verso 6 e verso 7. Eu pediria que alguém fizesse o favor de ler para a gente num tom de voz um pouquinho alto, porque senão o microfone não vai captar o áudio de vocês. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Pode ler, mas quem for ler é um pouquinho um tom alto, porque senão não vai captar aqui no áudio. 6 e 7, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Obrigado, meu irmão Cláudio. Então veja bem, adorai aquele Que fez. fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Somente esse Deus maravilhoso merece a nossa adoração. Somente a Ele nós vamos prestar culto. Mas a Bíblia, ela fala também de alguns personagens, fala de muitos personagens mesmo, tá? Eu peguei 2 exemplos aqui, mas a Bíblia é cheia de personagens que tiveram encontro com Jesus para adorá-lo, certo? Eu pediria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em São João, capítulo 12, e a gente vai ler apenas o verso 3 e o verso 7. João capítulo 12, verso 3 e verso 7. Aqui vem falando um exemplo de adoração de quem? Maria Madalena. Todos acharam? João capítulo 12, verso 3 e 4. É João, não é 1 João, hein? Eu estou vendo aí que tem gente que está lá no finalzinho da Bíblia, lá em 1 João. Tá? Então acompanhe comigo a leitura. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Jesus, entretanto, disse: deixai que ela guarde isto para o dia que me embalsamar. Jesus disse isso pelo seguinte, porque ali estava presente Judas Iscariotes, e ele disse assim: por que fazer um desperdício desse com um perfume tão caro? Poderia vender e dar aos pobres. Mas a intenção dele era outra. Ele queria, como se diz o outro, né? Meter a mão ali, porque ele era ladrão, certo? E aí Jesus disse assim: entretanto, deixe, né, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. E aí, se você for ver todo o contexto da história, Maria Madalena, ela estava presente na crucifixão de Jesus, e ela, mais as 2 outras Marias, que foram até o sepulcro, quando o anjo disse assim: quem você procura? O Jesus que você procura não está mais aqui, certo? Ele já havia ressuscitado. Então veja bem. Mas a gente tem um outro exemplo, a mulher de Samaria. Eu gostaria de chamar meu irmão Paloma aqui na frente, para você fazer essa leitura para mim, com essa voz potente que você tem, que Deus lhe deu.
Todos os microfones estão funcionando ou não? Tá, aí você pega o meu microfone aqui. Eu vou falar já para vocês. Meus amados irmãos que estão me assistindo aí, os que estão na igreja já conhecem. Esse aqui é meu irmão Paloma, o meu compadre. A gente brinca, eu me chamo outro de compadre porque ele foi meu padrinho de casamento. Querido irmão, abra sua Bíblia no capítulo de João, capítulo 4 de João. Todos vocês, capítulo 4 de João. A altura dele deu aí? Porque ele é mais alto que eu, perto dele eu sou baixinho, né? São João 4. Aí você vai ler do verso 19 ao 24. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer Só um minutinho, meu irmão, acho que está errado. Começa o verso. Ó, João capítulo 4, do verso 19 ao 23. Vocês que estão nos assistindo aí, nos desculpem mais uma vez que houve um equívoco aqui. Do 19 ao 24, ó. Capítulo 4, a mulher de Samaria. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais os que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Meu irmão Paloma, você lendo esse relato aqui sobre a mulher de Samaria, sobre a adoração ao nosso Deus, o que você tem a dizer para o pessoal que está assistindo? Eu tenho a dizer que ela foi a maior missionária, não foi? É isso. Não foi a maior missionária? Não foi ela que trouxe o povo lá para a cidade? Exatamente. O trabalho evangelístico lá? Também. E a gente tem que seguir o exemplo. Esse é o foco. Esse é o foco. Porque Essa é a nossa meta. o verso 24 que você leu aqui diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito obrigado, meu irmão. Sempre as ordens. Deus é contigo. Amém. Com a participação aqui no nosso sermão, do meu querido e amado irmãozinho Paloma. Então vocês viram aí, o último verso diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se vocês forem ler todo o relato aí da mulher de Samaria, os discípulos foram até a cidade para comprar alimentos. Jesus estava cansado e exausto e ele ficou sentado ali. Certo? Ele sabia que a mulher viria. Por que ele sabia? Porque Jesus é Deus. A palavra de Deus diz assim: eu e o Pai somos um. Então ele tinha algo para fazer na vida dessa mulher, como ele tem algo para fazer na minha vida, na sua, de todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Então, nos importa que adoramos em verdade e em espírito. Agora, queridos, a gente vai falar algumas características dos falsos adoradores. Os falsos adoradores são aqueles que blasfemam contra o nosso Deus, aqueles que enganam os seguidores, estão aí espalhados pelo mundo afora, e a palavra de Deus vai nos trazer isso agora, certo? Mais uma vez, meus queridos e amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Esse verso ele é muito conhecido, tá? Creio que todos vocês já leram esses versos. A gente vai ler
verso 13 e 14, ó, veja bem, Isaías capítulo 14, verso 13 e verso 14, ok? Todos acharam? Então a gente lê assim, acompanhe comigo aqui a partir do verso 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome no trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, contudo será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Eu li aqui até o 16, mas era até o 14, tá? E quem disse isso? Lúcifer. Exatamente, Lúcifer que disse isso. E Lúcifer significa anjo de luz. Ele era um anjo, estava lá no céu, se rebelou contra Deus, certo? Ele era criatura e ele queria ser o maior que o Criador, tá? E vamos lá para o Novo Testamento agora, Marcos capítulo 7. Vamos lá, meus irmãos, Marcos capítulo 7, acompanhem comigo. A gente vai ler a partir do verso 6, verso 6, verso 7 e verso 8, ok? Respondeu-lhes: bem, profetizou o profeta Isaías a respeito de vós, hipócrita. Aqui é Jesus que está falando, tá? Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, os seus corações estão longe de mim, certo? O verso 7: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Importa adorar a Deus ou aos homens? Importa servir a Deus ou aos homens? Logicamente que Deus, né? Então eu vou ler novamente o verso 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Veja bem, meus irmãos, o verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, né? Os mandamentos de Deus, certo? E guardando a tradição dos homens. Infelizmente, isso está acontecendo muito com os falsos adoradores. Eles vieram a esse mundo para isso realmente, certo? Mas importa-nos servir a Deus e adorar a Deus. Veja bem, não há, tipo assim, são dois senhores, certo? Vamos lá, dois senhores, Deus e Satanás. É uma guerra, é a guerra que a gente está vivendo hoje, o grande conflito. Ou você está do lado de Deus ou do lado do inimigo. Em cima do muro ninguém pode ficar. Em cima do muro você já é dele. Exatamente, porque o muro já é do diabo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Em cima do muro você não pode ficar, como disse o nosso irmão Paloma, que esteve agora há pouco aqui na frente, o muro já é do diabo. Veja bem, a palavra de Deus ela é enfática em dizer, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, seres que são blasfemos, querendo ocupar até o lugar de Deus. Voltemos ao Velho Testamento, Daniel 7:25. Todos conhecem, que estão aqui na igreja, mas você que está nos assistindo, talvez não conheça, então acompanhe conosco. Daniel 7:25, fica lá no Velho Testamento. Todos acharam Daniel 7:25? Lemos assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo,
e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então veja bem, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu, continua e vai, e por aí vem mais coisa, tá? Agora vamos até o Novo Testamento, para o livro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos é depois de Atos dos Apóstolos. Todos acharam? Se alguém quiser ler para a gente Romanos 1:25, mas aí teria que ler em voz alta para sair no áudio aqui, tá? Alguém se prontifica? Romanos 1:25? Então eu mesmo vou ler, acompanhem comigo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então veja bem, o que Daniel disse lá no Velho Testamento está confirmando aqui, e a gente vai ler mais na passagem bíblica. Eu vou repetir para vocês ouvirem certinho. Romanos 1:25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a o Criador no lugar, adorando a criatura no lugar do Criador, ok? Isso já aconteceu. Então eu pediria que os irmãos adiantassem a folha das suas Bíblias lá para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. A gente vai ler o verso 3 e 4, 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Veja bem, a palavra de Deus diz o seguinte: que os falsos profetas, eles andam no mundo pregando falso evangelho, iludindo até pessoas sinceras, certo? Com o evangelho da prosperidade. Quanto mais você dá, mais você recebe. É o evangelho que você faz uma barganha com Deus. Mercadejando a palavra de Deus. Exatamente, mercadejando a palavra de Deus, meu irmão disse bem. Tá? E a palavra de Deus diz assim: se possível fora, eles enganariam até os próprios eleitos. Então nós temos, como cristãos, estar alicerçados na palavra de Deus, porque senão a gente vai cair, a gente vai ser enganado. Agora, a hora que chegar alguém e pregar totalmente diferente para você, você sabe que não é aquilo que a palavra de Deus diz, porque você está alicerçado na palavra de Deus, ok? Então vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, acompanhe comigo, começando aqui pelo verso 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja bem, agora o verso 4, ele já acompanha Daniel e Romanos, que a gente acabou de ler. O verso 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o quê? O próprio Deus. Então, Satanás, ele está usando
todas essas artimanhas para enganar os remanescentes, o povo escolhido de Deus, certo? Então, aquilo que eu disse, a gente tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Temos que realmente ter uma comunhão muito grande com Deus, para que nós não possamos ser enganados e iludidos, certo? Você veja bem, Satanás, ele é tão astuto, mas ele é tão astuto. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, foi isso? E teve fome. Vamos lá para Mateus capítulo 2, perdão, capítulo 4. Mateus capítulo 4. Isso aqui também é muito conhecido, esse verso no meio cristão. Muitas pessoas que talvez estão nos assistindo ainda não leu e não sabem da tentação de Jesus. Então, para você que está nos assistindo, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E ali ele estava em forma humana. Então, chega o tentador. Então, eu vou ler aqui o verso 2 do capítulo 4. Acompanhe comigo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Fome. O verso 8 agora. O verso 8. Levou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-me todos os reinos do mundo e a glória deles. O verso 9. Veja bem como esse inimigo ele foi astuto. Ele disse: tudo isso lhe darei se prostrados o quê? Agora veja bem, nosso Deus é o dono do mundo, é dono de tudo. Como é que Satanás ia dar alguma coisa para ele? Já é tudo dele. Agora veja bem, como eu posso dar uma coisa para você que já é sua? Não há como, certo? Então ele se apoderou ali, ó, porque ele sabia que Jesus estava na forma humana e que ele estava sentindo grande fome. Será que qualquer um de nós aguentaria ficar 40 dias e 40 noites jejuando? Jamais, certo? A gente faz planos de jejum aí, e a gente ora bastante a Deus, nos consagra, e no final do nosso jejum, dentro daquilo que a gente propôs no nosso coração, a gente fica com uma fome, né? Depois você vai dar aquela fome de leão, você vai comer. Aí então ele falou: agora eu pego ele, porque agora ele está com fome, ele está com sede. Mas, veja bem o que Jesus disse no verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus o quê? Porque ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás, e só a Ele darás culto. Então Satanás, ele se retira. Agora veja bem, meus queridos, se esse inimigo maldito, ele teve a capacidade de tentar Jesus ali, o Filho de Deus, e o que ele vai fazer com nós? Se a gente vacilar, ele vai nos massacrar, ele vai nos derrotar. Só que nós, como cristãos, aceitamos a morte de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, certo? A Bíblia diz, e a Bíblia diz, a única maneira, Satanás, ele não desiste. Ele está perdido, mas ele não desiste. A única maneira de um cristão vencer é de joelho. Ok. E aí, nós temos quem, como você disse, a Jesus, que ele venceu a Satanás. E através de Jesus, nós também vencemos. Ok. Os irmãos viram que eu falei ok, que eu fiquei um pouco em silêncio, o pessoal que está nos assistindo. Nossa irmã falou um pouquinho baixo, talvez não entre no áudio aí, tá? Mas ela fez uma colocação muito importante, né? E Apocalipse, vamos para Apocalipse agora. Aí mesmo, você pode ler, sugestão, o verso 3 e o verso 4, se referindo à fome.
O verso 3 e o verso 4. O verso 3 e o verso 4. Vamos lá. Aí de Mateus 4. Então vamos lá. O verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que ele disse aí? Se és. Se és. Foi dúvida. Então veja bem. Aí então Satanás ainda duvida que Jesus fosse filho de Deus. Ele diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu o que? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, certo? Ele disse: se és filho de Deus, atira para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará e dará respeito, né? Para que te guarde. Então aqui, o que ele cita aqui? Ele cita o Salmo 91, certo? Então ele fala assim: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guarde. Satanás também fala: está escrito. E ele usa o Salmo 91, tá? Mas ele já é um derrotado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Satanás deu gargalhada e falou: olha, esse daí não era o filho de Deus? Matei, acabei com ele, esse mundo agora é meu. Mas ele se enganou, porque ali estava selado a sua derrota. Ok? Apocalipse 24, capítulo 20, verso 4. Certo? Então aqui a gente está conduzindo o sermão para já a parte final, falando dos falsos adoradores. E João, exilado lá na ilha de Patmos, então ele teve a visão e escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse 20, verso 4 diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Veja bem, certo? Julgar quem? Vamos ver se vocês vão entender. Vou ler de novo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, meus irmãos, nem a sua imagem. Então João, na visão de João fala assim: ó, eu vi tronos, e assentaram-se sobre os tronos, a eles foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Então aqui João viu os santos. Tá. Não adoraram a besta nem sua imagem, veja bem, nem receberam sinal em suas testas e nem em suas mãos. Viveram, reinaram com Deus, com Cristo Jesus, 1000 anos. Ué, mas 1000 anos? A gente vai ficar lá no céu só 1000 anos, é isso? O que vai acontecer depois do milênio? Vai vir para a terra. Certo. Então eu vou explicar para os irmãos que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo. Quando fala, meus irmãos, que nós reinaremos com Cristo 1000 anos no céu, por quê? Jesus voltou, os vivos, aliás, os mortos em Cristo Jesus, ressuscitaram e subiram para a glória. E nós que ficarmos vivos, estávamos vivos nessa época, né? Subiremos com Cristo nas alturas e vamos para as mansões celestiais. Durante 1000 anos, Satanás e seus seguidores ficarão aqui nesse mundo. E os ímpios estarão mortos. E os ímpios estarão mortos.
certo? Depois de 1000 anos, os ímpios ressuscitarão, certo? Estarão junto com seu líder, Satanás, e eles serão destruídos para sempre. E depois, a cidade santa vai descer. E ela vai ser restaurada como no princípio, lá quando foi na criação, Adão e Eva. Tá? Vai ser destruído. Eles vão tentar atacar a cidade santa aí, sim, que eles serão destruídos. Exatamente, certo? Então vai ser uma batalha, certo? Vai ser uma guerra. Mas aqui a gente já está finalizando o sermão. Eu ainda vou fazer um sermão, veio na minha mente agora, e quando alguma coisa vem na minha mente que é coisa boa, com a palavra de Deus. Então, para quem está me assistindo aí, talvez se não ficou muito claro o que eu falei sobre o neomilênio, e eu ainda vou fazer um sermão, vou pedir a capacidade e a orientação de Deus, do Espírito Santo, sobre o milênio. Aí, quem ainda não entendeu, vai entender bem. Ok? Apocalipse 14, verso 6 e verso 7, para a gente terminar. Aqui, o título é As Três Mensagens Angélicas. É muito conhecido também no meio cristão, certo? O verso 6 diz assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Agora veja bem, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e o quê? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então vocês viram aqui que a gente deve adorar somente esse grande Deus. Aqui na visão de João eu vou ler novamente, certo? O anjo diz assim: dizendo com grande voz: temei a Deus. Olha, gente, temer a Deus aqui, tem muitas pessoas que pensam que temer a Deus é ter medo de Deus. Não é isso. Aqui a conotação é: temer é respeitar, é respeito. Vamos respeitar o nosso Deus, o nosso Pai. Então, temer aqui, temer é respeito. Vamos respeitar a Deus, vamos honrar a Deus, vamos dar glória a Deus, porque é vinda a hora do seu juízo, e vamos adorá-lo, porque somente Ele merece a nossa adoração, porque Ele fez o mar, o céu, a terra e as fontes das águas. Ele é o Criador. Ele é o Criador e mantenedor, certo? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para adorá-lo, mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, lá no início na criação, quando essa terra era um paraíso, de lá para cá então toda a humanidade está passando por esse processo. Qual é o processo? O pecado, certo? E o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que ele foi capaz de doar seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por vocês que estão aqui na igreja e por todos vocês que estão nos assistindo. Pense nisso. E eu vou dizer uma frase aqui: Jesus te ama e eu também. Amém? Amém. Amém. Agora o pessoal do louvor, eles vão cantar o mesmo louvor do início: vim para adorar-te. Meus queridos amados irmãos, então nós concluímos este sermão sobre adoração. Então o anjo diz assim: adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e a fonte
das águas. Somente a Ele, ao nosso Deus, devemos adorá-lo e prestar cultos. Amém? Amém. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Pai, pela oportunidade que Tu me deste de compartilhar o Seu Santo Evangelho com os meus irmãos presentes aqui na nave da igreja e com os nossos queridos e amados irmãos que estão nos assistindo nas redes sociais. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que Seu Espírito Santo possa abrir a mente daquele que não entendeu direito, que possa realmente entender, que venha sentir desejo no seu coração de estudar a Bíblia Sagrada, porque julgais ter nelas a vida eterna, né? São elas mesmas que testificam de mim. Amém? Então que o nosso Deus possa nos conduzir, cada um de nós, até nossos lares, que Deus também possa nos conceder uma semana vindoura de bênçãos, não somente para nós, mas para todos que estão nos assistindo. Então, meu grande Deus, eu lhe agradeço por tudo, em nome e por amor de Cristo Jesus. Maranata!